Bom dia, nós queremos nesta manhã dar um bom dia a todos os nossos ouvintes da Palavra de Deus. Amém. Para nós é um motivo de alegria nós estarmos aqui gravando este vídeo e publicando no mundo virtual. Amém. No mundo virtual. O que é o mundo virtual? Muita gente não sabe o que é o mundo virtual, né? Então nós estamos usando a tecnologia para passar os nossos conhecimentos. Nós estamos usando o mundo da tecnologia que nos é ofertada aí para transmitir um pouquinho só do nosso conhecimento, amém? E nós pedimos aqui a Deus a misericórdia, nós pedimos de Deus a piedade, a proteção para nós estarmos aí protegidos debaixo da asa de Deus, para estar transmitindo um pouquinho dos nossos conhecimentos, amém? Virtual, para quem não sabe o que é a palavra virtual, né? Significa que existe como uma potência, né? Mas não realmente, né? É uma potência, existe de fato o mundo virtual, mas não realmente. Com uma possibilidade de realizar-se, pode realizar-se. Né? Os ensinamentos que eu estou passando, deixando no mundo virtual, pode acontecer, como também não pode acontecer. É uma potência que eu estou deixando. Né? Diz daquilo que por meio eletrônico constitui representação ou simulação de algo real. Então eu sou real aqui. Eu estou usando o mundo virtual para transmitir o conhecimento de Deus e também o meu conhecimento técnico que eu aprendi num curso de direção defensiva, e eu estou passando aqui no mundo virtual, nessa potência que existe de fato, é uma possibilidade. As pessoas podem ver esse vídeo e podem causar um impacto para que elas venham ter um despertamento, para que elas venham aí obedecer às leis de trânsito? Pode, como também não pode, né? Mas a gente tem que usar o mundo virtual, essa potência que hoje nos é ofertada para o bem, para a prática, para as atividades, para o exercício do bem-estar da humanidade. Fazendo isso, Deus se agrada. Deus se agrada, amém? Eu estava falando ontem, gravei um vídeo falando sobre a pilotagem, sobre os 5 grupos que estão agrupados em 5 elementos básicos. Eu já falei sobre conhecimento, sobre atenção, prevenção, habilidade e ação. Eu já comentei no vídeo anterior. E hoje eu já comentei também sobre os itens, os equipamentos, né? Os componentes que merecem toda a atenção no veículo, no carro, que são freio, suspensão, corrente de transmissão. E hoje eu estarei falando sobre conhecer as condições adversas. Para nós termos uma direção defensiva, nós devemos conhecer as condições adversas. Nós devemos conhecer a fragilidade, né? Nós devemos conhecer os problemas. Não devemos conhecer os problemas, estar ciente dos problemas que existem, né? Devemos conhecer, devemos estudar sim os problemas para que nós possamos também criar soluções para aqueles determinados problemas. As condições adversas são fatores ou combinações de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco de trânsito, podendo comprometer toda a segurança do trânsito. É por esse motivo, por essa razão, que nós devemos conhecer as condições adversas. O condutor deve ser capaz de identificar os riscos e agir corretamente. O condutor, ele deve ser capaz, né, de identificar. Por que eu não posso dirigir um veículo que está com as lâmpadas quebradas? Porque é uma condição adversa. Por que eu não posso dirigir um veículo que ele está todo irregular, que ele está com pneus carecas, que ele está precisando de suspensão? É uma condição adversa. Por quê? Porque eu posso oferecer perigo no trânsito. Eu posso causar um acidente, eu posso. Usando um veículo que não oferece as mínimas condições de tráfego, de trafegar. Não tem como. Nós temos que realmente sermos capazes de dizer: não, eu não posso andar neste carro,
Eu não posso, principalmente se ele tiver totalmente proibido para não trafegar. Não posso. Eu não posso também dirigir um veículo em que eu não passei pelas regras exigidas da lei. Eu não posso dirigir um veículo que eu não tenho carteira de habilitação. Eu não posso, de maneira alguma. Por quê? Porque eu vou causar um acidente de trânsito. Eu vou estar errado. Eu sou o culpado. Eu vou responder. Então a gente tem que ter esse bom senso. A gente tem que ter isso na mente. Amém. Já uma pessoa habilitada que passou por todos os limites, por todas as exigências, ela já tem que fazer. Eu fiz mais de 50 horas de alta escola prática para dominar o carro. Eu fiz mais de 50 horas. Eu não me envergonho de falar, não. Eu não me envergonho de dizer que eu fiz mais de 50 horas. É exigido, no mínimo, parece que 25 horas. Mas eu fiz mais de 50 horas e eu achei pouco ainda. Para quê? Para me dominar bem. Dominar bem. Então a pessoa não tem que ter vergonha. Se ela não domina, se ela realmente se sente aí incapaz, ela tem que fazer quantas horas ela vê que precisa para ela dominar aí o carro. Amém. Então, os riscos de agir corretamente diante dessa situação, adotando os procedimentos adequados para cada uma. Os tipos de situações adversas são os seguintes, eu vou dar aqui. Primeiro, são a iluminação, uma condição adversa, tempo, condição adversa, vias, condições adversas, trânsito, condição adversa, veículo, a gente bate sempre na tecla, cargas, passageiro e condutor. Tudo que nós temos que conhecer. Tudo isso aqui eu vou passar, tá? Condições adversas de iluminação. Luz. A luz é um fator de segurança, pois é essencial para vermos e sermos vistos, seja com iluminação natural ou artificial. Porém, a luz torna-se uma condição adversa quando está em falta ou em excesso. Quando ela está tudo em excesso, prejudica. Tudo em excesso prejudica. E quando não tem, também prejudica. Ofuscamento, penumbra e noite. Ofuscamento é uma cegueira momentânea causada pelo excesso de luz em nossos olhos. A vista humana pode levar até 7 segundos para se recuperar de um ofuscamento. O veículo, a uma velocidade de 80 km, poderá percorrer até 155 metros antes de seu condutor recupere a visão plena. O ofuscamento pode ser ocasionado por incidência direta, raios solares. Esta incidência de luz solar ocorre geralmente no início da manhã e no final da tarde, quando o sol está muito próximo no horizonte. A incidência frontal de raios solares pode ser evitada com o uso de quebra-sol, equipamento obrigatório nos veículos. Tá? Reflexo de luz solar. É a reflexão da luz solar em vidros, janelas e espelhos de outros veículos. Luz alta em sentido contrário provoca uma cegueira momentânea e pode ser gravada por outras condições adversas, como a chuva e a neblina. Luz alta no retrovisor. Ofuscamento pelo retrovisor pode ser evitado acionando-se o dispositivo anti-ofuscamento do retrovisor interno, que reduz a intensidade da luz emitida pelos faróis do veículo de trás. Penumbra. A penumbra ou lusco-fusco é a situação de pouca luminosidade que ocorre no anoitecer ou ao amanhecer no interior dos túneis, viadutos e tempestades. É considerado uma situação perigosa, tá? A penumbra. Ela é considerada pois contornos e cores de objetos ficam um pouco definidos. A penumbra torna mais difícil reconhecer objetos, avaliar corretamente a distância e principalmente ver e ser avistado. Tá? Procedimento para se dirigir na penumbra: ligar a luz baixa, reduzir a velocidade e redobrar a atenção. Esses são os procedimentos. Ligar a luz baixa, reduzir a velocidade, redobrar a atenção. Noite. A noite é a ausência total de luz solar. Neste período, a visibilidade depende completamente da luz emitida pelos faróis dos veículos e da
e da iluminação artificial das vias. Com a visibilidade limitada ao alcance dos faróis, a intensidade da luz restrita, a potência das lâmpadas e a largura do facho, são necessários alguns cuidados para se conduzir em segurança, tá? Manter as luzes do veículo em perfeito funcionamento. Tem muita gente que anda com o veículo com as luzes queimadas, tá errado. Luzes queimadas ou então que não funciona. Tem que manter as luzes do veículo em perfeito estado de funcionamento. Manter os faróis regulados e limpos. Observar que a velocidade segura será inferior àquela praticada durante o dia. Se possível, evitar trafegar à noite ou de madrugada. Se possível, tá? Evite de trafegar à noite ou de madrugada, porque é perigoso, tá? É perigoso, muito perigoso trafegar de noite e de madrugada, evite. Para evitar o ofuscamento por luz alta vinda do veículo trafegando em sentido contrário, o condutor deverá diminuir a velocidade, solicitar a luz baixa, acendendo ou apagando a luz alta, não olhar diretamente para os faróis. Se a luz alta persistir, mantenha a luz baixa e oriente-se pela margem direita da via, tá? Deve-se ter cuidado para não ofuscar os demais condutores, pois esta é uma causa frequentemente de acidentes. É importante usar a luz baixa. Tem muita gente que usa a luz alta, isso é errado, tem que usar a luz baixa. Assim que surgirem veículos em sentido contrário, são apenas quando eles estiverem próximos. Cuidar também para não ofuscar pelo retrovisor o condutor do veículo que vai à frente, tá? Isso aqui são as condições adversas que eu falei, tá? Do tempo, tá? Condições adversas de iluminação, tá? Iluminação. Agora eu vou falar do tempo, as condições adversas do tempo. As condições adversas do tempo. Condições climáticas. Fenômenos climáticos podem interferir na segurança do trânsito, alterando as condições da via, diminuindo a capacidade visual do condutor e modificando padrões de condução comportamental dos veículos, como a aderência dos pneus e estabilidade. Tá? O fenômeno climático pode interferir na segurança do trânsito, pode sim. Alterando condições da via, diminuindo a capacidade visual do condutor, modificando padrões de condução e comportamentos do veículo, como a aderência dos pneus e estabilidade. As condições de mau tempo podem agravar o ponto de impedir o deslocamento seguro. As principais são chuva, granizo e neblina. Condições como vento, frio e calor também podem comprometer a segurança quando em excesso. A neve também é frequente. A neve ela não é frequente aqui nessa nação, no Brasil, mas quem trafica nos países do Mercosul, como Argentina e Chile, deve estar preparado para dirigir sobre essa condição adversa. Chuva. A condição adversa da chuva reduz a visibilidade, diminui a aderência dos pneus, principalmente em curvas, aumenta o espaço percorrido em frenagem e dificulta a manobra de emergência. Tá? Então, o que a chuva faz? A chuva ela reduz a visibilidade, ela diminui a aderência dos pneus, tudo isso a chuva faz. Ela também, nas curvas principalmente, ela aumenta o espaço percorrido em frenagem e a chuva ela dificulta a manobra de emergência. Tudo isso a chuva faz. Tá? O que o início da chuva? O início da chuva, a pista ainda mais escorregadia, devido à mistura de água com pó e outros resíduos. Quando dirigir sobre a chuva for inevitável, os condutores em geral devem observar os seguintes pontos. Primeiro, redobrar a atenção. Segundo, reduzir a velocidade. Terceiro, aumentar a distância para os demais veículos. Quarto, redobrar o cuidado em curvas de frenagem. Quinto, manter os faróis baixos e acesos. Sexto, evitar passar sobre poças e lugares de acúmulo de água. Evite tudo isso aí na chuva. Para condutores de automóveis e demais veículos de 4 rodas, manter as palhetas do limpador do para-brisa em bom estado. Tem gente que vai andar na chuva e os palhetas do limpador do para-brisa não tá funcionando. Isso é um absurdo. Tá?
Manter os vidros limpos, desengordurados e desembaraçados, tá? Isso aqui são procedimentos para condutores de automóveis e demais veículos de 4 rodas. Para motociclistas e condutores de veículos de 2 ou 3 rodas, usar roupa apropriada como capa, macacão impermeável, tá? Impermeável, tá? Aquaplanagem, vamos falar dessa condição adversa aqui da aquaplanagem. Durante ou após a chuva, a água acumulada sobre a pista pode provocar situações especiais de perigo. Trata-se da aquaplanagem ou hidroplanagem. Fenômeno é um fenômeno, tá? É um fenômeno pelo qual os pneus não conseguem remover a lâmina da água e literalmente perdem o contato com a pista, tá? A aquaplanagem ocorre pela combinação dos seguintes fatores. Vamos ver essas combinações? Excesso de água na pista, velocidade demasiada, pneus com profundidade de suco insuficiente, tá? Pneus com profundidade. Tudo isso aqui é a causa da aquaplanagem. Durante a aquaplanagem, a direção fica repentinamente leve e muito difícil de controlar o veículo. Os procedimentos corretos nesse caso são: primeiro, segurar firmemente o volante. Segure firmemente o volante, sem virar. Rodas viradas para um dos lados podem levar ao capotamento quando a aderência voltar a existir entre os pneus e a pista. Terceiro, tirar o pé do acelerador. Tire o pé do acelerador. Não acelere mais. Não acelere, porque você está acelerando para um acidente. Diminui a velocidade, mas não frear bruscamente. Não freie bruscamente. Não freie mesmo. Pois se as rodas estiverem travadas, no momento que voltar o contato dos pneus com a pista, o carro pode se desgovernar, tá? Não freie bruscamente. Freie assim suavemente, suavemente. Deve-se trocar os pneus sempre que a profundidade do sulco atingir 1,6 mm. Adiar a hora da troca é uma economia que não vale a pena. Não vale a pena essa economia, tá? Adia, enfim. Granizo. Granizo é a chuva acompanhada de pequenas pedras de gelo. Além dos inconvenientes causados pela chuva, apresenta alguns riscos adicionais. O barulho causado pelo granizo pode assustar pessoas desavisadas ou inexperientes, levando a comportamentos imprevisíveis que podem gerar acidentes. Durante a ocorrência do granizo, a visibilidade é ainda menor. Quanto muito forte, pode danificar a pintura e lateria do veículo, além do risco de quebrar faróis e para-brisas ou ferir a motociclista e seu passageiro. Tá? Tá bom? Não. O que ela quer? Tá.